Antes de Raccoon City se tornar uma cicatriz na história mundial, ela era apenas mais uma cidade americana, ou assim parecia. Por trás das fachadas de progresso, turismo e desenvolvimento, crescia um segredo sombrio alimentado pela maior corporação farmacêutica do planeta, a Umbrella. Hoje você vai conhecer a verdadeira história da ascensão e queda de Raccoon City, dos primeiros experimentos nas montanhas Arklay até o momento em que uma bomba termobárica varreu a cidade do mapa. Nada ficará de fora, tudo com base nos arquivos oficiais da Umbrella, documentos do governo e nos relatos mais obscuros e confiáveis do universo Resident Evil. Aqui a missão é ir além da superfície, sem teorias vazias, sem versões distorcidas, só a verdade do cânone oficial de Resident Evil. Esse é o vídeo definitivo sobre o incidente de Raccoon City, então prepara o café, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com o Sniper, porque agora a verdade vai emergir das sombras. Raccoon City localizava-se no centro-oeste dos Estados Unidos, no condado de Arklay, cercada quase inteiramente pela cadeia montanhosa conhecida como Montanhas Arklay, inseridas na vasta floresta de Raccoon, uma zona densamente florestada que cobria grande parte do norte da cidade, começando pelo Vale Lynn. Diversos rios nasciam nessas montanhas, incluindo o Marble, o Ames e o Circular, sendo este último o principal curso d'água que atravessava Raccoon City e ajudava a dividir a cidade em zonas distintas. Apesar da natureza predominante, a floresta não era desabitada. Vilarejos como Stoneville e Cedar existiam nessa área. Além da usina química da Umbrella e de um hospital abandonado desde 1993, citados em documentos de Resident Evil Outbreak. Ao oeste do Rio Circular, estendia-se uma área urbana de Raccoon City, divididas em duas regiões principais, Uptown ao sul e Downtown ao norte. A rua Innerdale, junto à sede do Departamento de Polícia de Raccoon City, marcava a fronteira entre esses distritos. Pouco se sabe sobre a área a leste do rio, exceto por abrigar a Universidade de Raccoon e mais ao norte a zona industrial onde ficava a usina de incineração e descarte P12A, importante para o descarte de resíduos biológicos da Umbrella. O acesso rodoviário principal de Raccoon City vinha do sul, conectando a cidade às estradas estaduais, a mesma rota utilizada por Leon Scott Kennedy e Claire Redfield durante os eventos do surto biológico, conforme registrado em diferentes relatos de setembro de 1998. O governo local de Raccoon City operava sob o sistema de prefeito-conselho, no qual os cidadãos elegem separadamente os membros do Legislativo, Conselho Municipal e o Prefeito Executivo. Em 1998, praticamente todas as principais agências civis já estavam sob o controle ou influência da Umbrella Corporation, incluindo o Departamento de Correições de Raccoon City, o Corpo de Bombeiros, o Departamento de Polícia, o Departamento de Serviços Médicos de Emergência e o Departamento de Saneamento de Raccoon City. O prefeito Michael Warren e o chefe de polícia Brian Irons, ambos financiados pela Umbrella, garantiam que as atividades da corporação nunca fossem questionadas pelas autoridades locais, como o despejo de resíduos biológicos e experimentação secreta de armas biológicas. Embora o Departamento de Polícia de Raccoon City fosse a principal força de segurança urbana da cidade, o condado de Arklay mantinha seu próprio departamento de xerife, responsável pelas comunidades rurais e vilarejos nos arredores, como Stoneville e Cedar. Essa separação administrativa refletia a transição da cidade de um núcleo minerador para um polo industrial urbano, enquanto as áreas periféricas permaneciam sob jurisdição do governo do condado. Conforme a Umbrella consolidava seu domínio sobre Raccoon City, a corporação financiou a criação de uma força policial especial independente, o Serviço de Táticas Especiais e Resgate, os STARS, fundado em 1996. Composto por veteranos militares e especialistas científicos, o grupo tinha como objetivo lidar com crimes de alta complexidade, investigações antiterrorismo e controle de distúrbios, tarefas além da capacidade da força policial comum da cidade.
A economia de Raccoon City cresceu inicialmente graças à mineração de ferro, indústria abandonada no final dos anos 60. A partir da década de 70, a cidade sofreu uma transformação radical com a presença e influência da Umbrella Corporation, cuja instalação de fábricas, laboratórios e centros de pesquisas transformou a cidade em um centro minerador decadente para um polo industrial em expansão. A Umbrella operava uma grande usina química a leste do Rio Circular, empregando centenas de trabalhadores locais. Considerando suas subsidiárias e contratos com terceiros, estima-se que a empresa fosse responsável direta ou indiretamente por cerca de 40% dos empregos da cidade, como registrado em documentos oficiais e reportagens da imprensa local. Completando suas operações industriais, a corporação mantinha uma segunda usina química nos arredores da floresta de Raccoon, dedicada a atividades complementares de produção industrial. Na zona industrial ao norte, localizava-se a usina de incineração e descarte P12A, empregada secretamente para o tratamento e eliminação de resíduos biológicos provenientes dos experimentos confidenciais da Umbrella. Além da indústria química e farmacêutica, a Umbrella também financiava obras públicas, como a construção do Hospital Geral de Raccoon, parte do ambicioso programa de revitalização urbana conhecido como Bridget Raccoon 21, programa idealizado pelo prefeito Michael Warren e financiado principalmente pela própria Umbrella. Este projeto incluía melhorias em infraestrutura, saúde e transporte para atrair novos moradores e mão de obra especializada. A represa de Raccoon, localizada no Lago Victory, provavelmente fornecia energia elétrica para a cidade. O lago também servia como o principal reservatório de água potável da cidade. Pequenos barcos comerciais utilizavam os rios locais para transporte de mercadorias, e registros indicam que a Umbrella mantinha docas privadas para o transporte secreto de materiais biológicos, atividade nunca revelada ao público. Além da indústria pesada e farmacêutica, Raccoon City mantinha uma modesta economia baseada em turismo e lazer. Um dos pontos turísticos mais emblemáticos era a Torre do Relógio de São Miguel, localizada na região central da cidade. A torre histórica aparecia frequentemente em cartões postais e materiais promocionais, sendo considerada um dos marcos culturais mais reconhecíveis da região. Outro ponto em destaque era o estádio Warren, sede do time de futebol americano local, os Raccoon Sharks, cuja popularidade atraía moradores e visitantes para os jogos da liga regional. O zoológico de Raccoon, fundado na década de 70, também era uma atração tradicional, muito visitada por famílias. Seu mascote oficial, o carismático Mr. Raccoon, tornou-se um símbolo da cidade e presença constante em produtos, souvenirs e campanhas de turismo. Nos anos 90, o zoológico recebeu investimentos para expansão, incluindo o projeto de um biodomo, embora o plano tenha se tornado controverso após denúncias de envolvimento do diretor do zoológico em comércio ilegal de orquídeas exóticas, assunto que ganhou repercussão local. Fora da área urbana, as montanhas Arkley e a floresta de Raccoon eram procuradas por entusiastas de caminhadas e acampamentos, contribuindo para o modesto setor de turismo ecológico da cidade. A cidade também passou a gerar receita e notoriedade educacional com a abertura da Universidade de Raccoon, situada a leste do Rio Circular, que atraía estudantes e pesquisadores, incluindo profissionais ligados à Umbrella Corporation. Raccoon City possuía uma indústria de mídia local ativa e diversificada, com cobertura impressa, televisiva e radiofônica. Entre os jornais mais conhecidos estava o The Daily Raccoon, veículo impresso que cobria notícias regionais, nacionais e internacionais, além de publicações de interesse comunitário. Na televisão, a cidade era servida pela Raccoon City Broadcasting Network, responsável pela transmissão de notícias locais e programação variada. Uma subdivisão dessa rede, a Raccoon News Network, concentrava-se na cobertura de notícias nacionais e internacionais, funcionando como o principal canal informativo da população. Para o público infantil, o bloco de desenhos animados conhecido como Raccoon Toons era exibido nas manhãs de sábado, entre 6h30 e 12 horas,
oferecendo entretenimento leve e educativo para as famílias da cidade. O sistema de transporte de Raccoon City desempenhava um papel importante na conexão entre as áreas industriais, comerciais e turísticas da cidade, além de facilitar o deslocamento de moradores e visitantes. Um dos principais meios de locomoção era o bonde elétrico, construído na década de 60, que conectava os bairros centrais a regiões periféricas, incluindo a comunidade montanhosa de Stoneville, localizada próxima às montanhas Arkley. Complementando esse sistema, a cidade contava com a ferrovia subterrânea Kite Bros, inaugurada em 1969. Nos anos 90, a linha transportava regularmente dezenas de milhares de passageiros entre suas 8 estações espalhadas pela cidade, sendo uma das principais opções de deslocamento urbano. No entanto, o sistema ferroviário passou por dificuldades financeiras durante a recessão econômica do início dos anos 90. O que levou à redução de investimento em manutenção, fragilizando a infraestrutura nos anos que antecederam o desastre biológico. Até o início de 1998, Raccoon City ostentava uma população crescente, atraída por promessas de emprego e prosperidade industrial, mas oculta sob essa fachada havia um perigo silencioso que logo se revelaria catastrófico. O primeiro surto no condado de Arkley começou 11 de maio de 1998, nas instalações da Umbrella localizadas nas montanhas Arkley. O vazamento do T-vírus atingiu o laboratório, o centro de treinamento executivo, uma estação de tratamento de água e prédios adjacentes. A responsável por desencadear o incidente foi a Rainha Sanguessuga, uma arma biológica inteligente criada a partir das pesquisas do falecido Dr. James Marcus. Após assimilar uma cópia da consciência de Marcus, a criatura desenvolveu ódio contra a Umbrella e contra o mundo, buscando vingança pela morte de seu criador ocorrida 10 anos antes. Durante o ataque ao laboratório Arkley, a Rainha Sanguessuga infectou a equipe da instalação. Incapazes de conter a propagação do vírus, os funcionários sofreram deterioração mental progressiva, o que permitiu que as armas biológicas do tipo MA-39, conhecidas como Cerberus, escapassem da contenção. Além deles, os próprios funcionários do laboratório, agora transformados em zumbis pelo T-vírus, também vagaram para fora da instalação. Juntos, essas criaturas deram início a uma série de ataques brutais contra campistas, caminhantes e moradores das zonas rurais de Arkley. A região já apresentava problemas graves antes do incidente. Em 1993, um hospital abandonado nas montanhas começou a abrigar uma flora contaminada. E em 1995, a cobaia humana Lisa Trevor escapou para os arredores da mansão Spencer. Já no início de 1998, surgiram denúncias de poluição severa no rio Marble, contaminado por despejos da Umbrella, ultrapassando os limites legais de segurança. Porém, nenhum desses casos se comparava à gravidade do vazamento do T-vírus. A primeira vítima conhecida do novo surto foi uma mulher encontrada na área de Cedar, em 20 de maio. Ela havia sido atacada nas montanhas e seu corpo levado pelo rio Marble. Até meados de junho, o número de mortos chegou a 20 pessoas, sendo 13 moradores de Raccoon City assassinados em suas próprias casas e 7 caminhantes de fora do estado, mortos em 5 ataques distintos. O Departamento de Polícia de Raccoon inicialmente investigou a hipótese de cultos que ritualisticamente assassinava e comia suas vítimas após consumir narcóticos. Alimentada pela falta de evidências concretas, a teoria perdeu força quando os hospitais e farmácias locais não relataram atividades suspeitas de usuários de drogas ou grupos incomuns. Sem avanços reais, o RPD bloqueou as estradas de acesso às montanhas Arkley e mobilizou o Serviço de Táticas Especiais e Resgate para uma missão de reconhecimento em 9 de julho. A missão da equipe Bravo, no entanto, foi sabotada deliberadamente por Albert Wesker, capitão da equipe Alpha e agente secreto da Umbrella. A corporação pretendia usar os Stars como cobaias de combate, testando a eficácia de suas BOWs contra forças militares bem treinadas. O plano incluía um massacre completo das equipes.
Apesar da influência da Umbrella sobre a imprensa, empresas e instituições de Raccoon City, a queda eminente do laboratório Arklay fez com que o virologista Dr. William Birkin e o próprio Wesker começassem a planejar sua saída da empresa. Wesker, ciente de que seria difícil fugir sob a vigilância de Oswald Spencer e da divisão de inteligência, iniciou negociações com uma corporação rival. Para obter sua liberdade, Wesker deveria entregar dados confidenciais do projeto Tyrant e encenar sua morte. Designado para recuperar pesquisas do laboratório Arklay, Wesker aproveitou a missão dos Stars para preparar sua saída. Com a equipe Bravo desaparecida, ele enviou a equipe Alpha em uma missão de resgate onde diversos membros como Kevin Dowley, Edward Dowey, Forrest Spinner, Joseph Frost, Kenneth Sullivan e Richard Aiken foram mortos por BOWs e mutantes. O capitão Enrico Marini, que descobriu o plano secreto da Umbrella, foi assassinado a tiros pelo próprio Wesker, pouco antes de ser atacado pelo T-002. Wesker injetou uma cepa experimental do T-Vírus, garantindo sua sobrevivência e enganando a Umbrella com uma falsa morte. No entanto, a intervenção de Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e Rebecca Chambers, além da manipulação do coronel Sergei Vladimir, forçou Wesker a abandonar o laboratório sem conseguir roubar os dados desejados enquanto o T-002 era destruído. O retorno dos 4 veteranos da Stars, Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e Rebecca Chambers, junto com o piloto Brad Vickers, provocou um sério problema para o controle que a Umbrella exercia sobre Raccoon City. Apesar disso, a corporação conseguiu atrasar qualquer investigação oficial da polícia, usando sua influência sobre o prefeito e o chefe de polícia Brian Irons. No entanto, a Umbrella planejava eliminar os membros da Stars, caso fosse descoberto que eles estavam conduzindo uma investigação não oficial sobre os eventos na cidade. Como parte do controle, a própria equipe Stars foi oficialmente dissolvida, substituída pela SWAT de Raccoon City. Com o aumento dos riscos, Chris, Rebecca e Barry decidiram deixar a cidade por conta própria, enquanto Jill optou por permanecer para continuar sua investigação dentro de Raccoon City. Enquanto o desastre biológico se desenrolava, o Dr. William Burke acelerava suas pesquisas sobre os projetos do T e do G vírus no laboratório subterrâneo da Umbrella. Ao mesmo tempo, ele negociava com o Pentágono para entregar suas pesquisas ao exército dos Estados Unidos após a conclusão, em troca de proteção a si mesmo e sua família. A usina de incineração de descarte P12A, uma estação especialmente construída para processar resíduos biológicos perigosos, tornou-se um depósito para os sujeitos de testes reprovados do laboratório subterrâneo. A quantidade de material biológico ultrapassou a capacidade da usina, fazendo com que os produtos químicos fossem diluídos ao ponto do vírus sofrer mutação. Apesar de estar sob medicação antirretroviral, essa cepa mutante infectou rapidamente a equipe da instalação e escapou para o meio externo. O solo próximo à usina também foi contaminado, criando mutantes como o Gravedigger. Em meados de junho, as instalações da Umbrella próximas à delegacia de polícia de Raccoon City foram contaminadas, e um funcionário conhecido como Dom apresentou sintomas claros de infecção pelo T-vírus. Já em 17 de agosto, começaram a surgir relatos de monstros dentro da própria cidade. Nas semanas que antecederam o surto principal, houve um novo pico nos casos de infecção. Em 5 de setembro, o vírus contaminou uma estação de tratamento químico próxima à delegacia de polícia de Raccoon, assim como a estação de esgoto local. Thomas, o funcionário da estação de tratamento de esgoto, desenvolveu uma infecção tardia, mas permaneceu consciente e não violento até 12 de setembro. Nessa mesma data, seu amigo, o policial do RPD George Scott, também começou a apresentar os sintomas da infecção. Ao longo de setembro, o T-vírus avançou rapidamente em Raccoon City. Embora o Dr. William Burke inicialmente estivesse negociando a entrega de suas pesquisas ao exército dos Estados Unidos em troca de proteção para si e sua família,
Ele percebeu que ceder o vírus experimental poderia colocá-lo em risco. Para sabotar essa entrega e manter o controle absoluto sobre suas descobertas, Birkin permitiu a contaminação das instalações próximas da Umbrella, impedindo a transferência do vírus, mesmo que isso significasse agravar o surto dentro da cidade. A Umbrella descobriu os planos de traição de William, graças aos seus informantes infiltrados no próprio exército dos Estados Unidos. Em resposta, uma força-tarefa do Serviço de Segurança da Umbrella, a USS, foi enviada para Raccoon City em meados de setembro, com a missão de interceptar Birkin e recuperar sua pesquisa. Paralelamente, seja por meio de espiões ou por um possível aviso do próprio William, a companhia rival também foi alertada sobre os acontecimentos. Para garantir o êxito de seus próprios interesses, Albert Wesker supervisionou pessoalmente uma operação da HCF na cidade, com o objetivo de evacuar William e assegurar a posse de suas descobertas. A contaminação do sistema de esgoto próximo ao hospital levou ao crescimento de uma população de sanguessugas mutantes, que foram monitoradas por pesquisadores em um laboratório privado da Umbrella localizado no porão, em vez de serem combatidas. Enquanto o T-vírus se espalhava pelos esgotos abaixo da cidade, o hospital registrava um aumento significativo no número de pacientes com sintomas de infecção. Os primeiros relatos datam de 10 de setembro e os casos aumentaram rapidamente até o dia 18. O hospital não conseguiu diagnosticar a doença, apenas observando sintomas como gangrena, coagulação sanguínea e agressão descontrolada entre os pacientes. Ciente da situação, o QG da Umbrella mobilizou o Serviço de Contramedidas de Risco Biológico em 15 de setembro para conter a disseminação do vírus. Em 23 de setembro, Hank e outro operador da USS confrontaram William Birkin em seu laboratório P4. Tentando se defender, Birkin sacou uma arma de fogo, mas durante a tensão do momento foi momentaneamente distraído por um objeto que caiu de uma mesa. Aproveitando essa breve abertura, um dos agentes da USS atirou contra ele, atingindo-o gravemente. Hank recuperou a maleta de Birkin, contendo frascos do G-Vírus e de uma cepa modificada do T-Vírus, e seguiu para os esgotos abaixo de Raccoon City, onde pretendia se encontrar com a equipe de apoio. À beira da morte, William, ainda de posse de uma amostra restante do G-Vírus, injetou-se com o patógeno, dando início à sua mutação na criatura conhecida como G. Transformado, G. Birkin perseguiu a equipe alfa da USS nos esgotos, alcançando-os rapidamente. Apesar das tentativas dos agentes de detê-lo com armas de fogo, seus ataques foram ineficazes. Birkin exterminou os soldados e, em seguida, quebrou a maleta, consumindo as amostras restantes do G-Vírus e destruindo os frascos contendo o T-Vírus. O conteúdo vazado contaminou o ambiente subterrâneo, sendo ingerido por ratos que circulavam pelos esgotos. Rapidamente infectados, esses roedores se tornaram vetores do surto, espalhando o vírus para outras formas de vida no esgoto, incluindo as baratas. Com o desequilíbrio biológico se agravando, os ratos acabaram forçados a emergir e migrar para a superfície, levando a contaminação para os arredores da cidade e poluindo o Lago Victory, a principal fonte de água potável de Raccoon City. Após o ataque a Birkin, o laboratório subterrâneo da Umbrella mergulhou no caos, com o T-vírus se espalhando rapidamente por toda a instalação e dezenas de armas biológicas do tipo Hunter R escapando da área B. Para tentar conter a situação, o Dr. Frost manipulou o sistema de refrigeração do laboratório de baixa temperatura, afetando todo o nível B4F. A estratégia forçou os Hunters a entrarem em um estado de dormência devido aos hematomas causados pelo frio intenso, congelando-os temporariamente no local. Apesar da contenção parcial, ao menos 10 pesquisadores foram mortos durante a liberação das criaturas. Em meio à confusão, um dos pesquisadores conseguiu roubar uma amostra remanescente do G-Vírus do laboratório de Birkin, com a intenção de lucrar vendendo ela no mercado negro.
Mais tarde naquele mesmo dia, o alto escalão executivo da Umbrella foi informado sobre o fracasso no assassinato de Birkin e sobre a gravidade do incidente em andamento. Ao tomar conhecimento da situação emergencial, o chefe de polícia Brian Irons entrou em um estado de histeria e começou a preparar sabotagens para comprometer as operações policiais da cidade. O prefeito Michael Warren também foi alertado e optou por abandonar Raccoon City imediatamente, deixando sua filha Catherine sob os cuidados do próprio Irons. O governo pode ter escondido detalhes dessa semana de caos, mas aqui eu garanto, você vai conhecer tudo o que realmente aconteceu. Então deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho, porque montar um conteúdo completo assim dá trabalho. E seu apoio faz toda a diferença pra gente continuar trazendo mais. Houve uma interrupção mais cedo na partida de futebol de hoje entre o Raccoon Sharks e o Old Thunders. Aparentemente o jogo foi interrompido quando um torcedor indisciplinado se descontrolou e provocou um tumulto. O número de feridos ainda não é conhecido, mas mais de 50 torcedores indisciplinados furaram a fila antes que a polícia pudesse tomar conta da cena. Com o vírus contaminando o sistema de abastecimento de água potável, dezenas de milhares de cidadãos foram infectados sem saber. Nas horas seguintes, os casos de violência e comportamento agressivo aumentaram drasticamente por toda Raccoon City. Durante o dia, Annette Birkin finalmente contatou sua filha Sherry. Sem revelar o destino de seu pai, ordenou que a menina saísse de suas aulas na West Raccoon Elementary School e fosse diretamente para a delegacia, permanecendo em segurança até novo aviso. A situação no primeiro dia do surto foi marcada por extrema confusão. As equipes de emergência não conseguiam atender ao volume de chamados, enquanto o Hospital Geral de Raccoon ficava rapidamente sobrecarregado com o crescente número de pacientes. Apesar disso, parte da população ainda tentava manter sua rotina normal, sem perceber a real gravidade da crise. A mídia local começou a noticiar episódios de violência em massa, como o tumulto ocorrido entre os torcedores durante o jogo de futebol americano dos Raccoon Sharks, ilustrando os primeiros sinais públicos do colapso iminente da cidade. Durante a noite, grande parte da população ainda não tinha plena consciência da gravidade do surto. No bar Jack's, os clientes só decidiram evacuar o local quando um barman, Will, foi atacado por um homem infectado, que ele inicialmente confundiu com um cliente embriagado. Com o caos se espalhando rapidamente, todas as unidades policiais disponíveis foram mobilizadas para restaurar a ordem, estabelecer bloqueios nas principais vias e fixar avisos sobre os pontos de evacuação por helicóptero. Em uma decisão extrema e possivelmente baseada nas informações confidenciais, a polícia recebeu ordens para atirar em civis que desobedecessem comandos de evacuação. Naquela mesma noite, os bombeiros Lane e Charlie tentaram apagar o incêndio na pousada da Maçã, mas acabaram mortos quando uma caldeira com defeito explodiu. Os zumbis atingidos pelas chamas já estavam em um estágio avançado de mutação causada pela prolongada exposição ao T-vírus, um processo que, em alguns casos, leva ao surgimento dos Lickers. Vale a pena destacar que essa transformação não depende necessariamente da alimentação de mortos-vivos, mas esse comportamento pode atuar como um fator catalisador, acelerando o processo. A combinação da instabilidade biológica com os danos físicos extremos podem ter acelerado a transformação final dessas criaturas, formando assim uma colônia de Lickers no local. Na madrugada de 24 de setembro, o Pentágono enviou uma força terrestre para avaliar a gravidade do incidente de Raccoon City. Os primeiros relatos divulgados pela mídia afirmavam que o governo estava investigando um suposto vazamento radioativo na região, uma cortina de fumaça para ocultar a verdadeira natureza do desastre. Com base nas informações sobre os distúrbios em Raccoon City recebidas pelo Pentágono, no dia 24 de setembro, o presidente dos Estados Unidos invocou rapidamente a Lei de Insurreição de 1807, colocando a cidade e toda a região ao redor sob lei marcial.
Simultaneamente, a Guarda Nacional foi mobilizada por ordem do governador do estado para auxiliar nos esforços de evacuação em massa da população civil. O próprio presidente dos Estados Unidos determinou o apoio do exército na montagem de bloqueios e postos de controle em todas as principais rodovias e rotas de saída da cidade, numa tentativa desesperada de conter o surto antes que se espalhasse para outras regiões. O chefe Irons deu várias ordens que acabariam enfraquecendo a eficácia da polícia. Entre elas, determinou que todas as rotas de fugas fossem seladas e que armas e munições fossem retiradas dos armários, sendo escondidas em locais dispersos pela delegacia. A ideia inicial era melhorar a defesa do departamento, evitando ataques por múltiplas direções, mas a medida teve efeito contrário. A perda de terreno para os zumbis também significou a perda desses esconderijos, cujo paradeiro se tornou desconhecido para muitos policiais. O restante das forças operacionais e das unidades de prontidão do Serviço de Segurança da Umbrella foi rapidamente mobilizado pelo QG da corporação para colocar Raccoon City em quarentena, embora contassem com poucas informações sobre a real situação da cidade ou sobre a natureza do T-vírus. A unidade conseguiu estabelecer um bloqueio na prefeitura e recebeu ordens diretas para garantir a evacuação de funcionários do governo e da própria Umbrella. Também foi autorizado o uso de força letal contra qualquer civil que tentasse atravessar a linha de contenção. No entanto, as tropas não estavam preparadas para lidar com as sucessivas ondas de zumbis resultantes das tentativas desesperadas de fuga dos moradores, e a missão terminou em um fracasso catastrófico. O CDC anunciou o estabelecimento de uma zona de exclusão ao redor da cidade, que logo se expandiu para pelo menos 300 quilômetros. A agência também começou a colaborar com o RPD e o Corpo de Bombeiros de Raccoon City na evacuação de civis. Os planos para essas evacuações foram elaborados já na noite de 23 de setembro, e o primeiro helicóptero Chinook decolou do zoológico de Raccoon às 10 horas do dia 24. O destino inicial dos evacuados foi um hospital improvisado nas proximidades, onde todos foram rigorosamente examinados em busca de sinais de infecção antes de serem liberados. Uma zona de exclusão aérea também foi imposta, permitindo voo apenas para helicópteros militares da Umbrella, do RPD e do Corpo de Bombeiros. Enquanto a maior parte das forças armadas se concentrava na evacuação e na contenção de mutantes, a Força Delta recebeu ordens para confiscar dados de pesquisas da Umbrella. Uma das equipes originalmente enviada para resgatar os Birkins acabou desviando sua rota através do metrô particular da Umbrella em direção ao laboratório subterrâneo, mas terminou na zona industrial a leste do Rio Circular. Por meio de seus espiões infiltrados no exército, a Umbrella rapidamente foi informada das verdadeiras intenções dessa missão. Por volta das 21 horas, um Chinook caiu após os refugiados a bordo se transformarem em zumbis, levando o Pentágono a anunciar uma restrição ainda mais severa à movimentação de civis. Apesar dos esforços contínuos da polícia e da Guarda Nacional, o caos ainda não foi controlado. Aparentemente, um helicóptero de resgate enviado para o oeste de Raccoon City com quase 40 refugiados a bordo caiu. Não se sabe se alguém sobreviveu. Às 9 horas da noite, a cidade foi colocada em quarentena. A circulação de civis está limitada e a entrada de qualquer pessoa que não seja militar autorizado foi estritamente proibida. Todos os sinais apontam para um agravamento da situação antes de melhorar. O colapso social e estrutural de Raccoon City se tornou incontrolável. Na delegacia de polícia, o tenente Marvin Brannigan liderava os esforços desesperados para reforçar barricadas internas, enquanto as equipes da SWAT tentavam sem sucesso conter os tumultos crescentes nas ruas. Na cidade, armazéns, supermercados e lojas começaram a ser saqueados por civis em pânico. O Hospital Geral de Raccoon já apresentava sinais de colapso completo, com setores invadidos por pacientes infectados e equipes médicas sobrecarregadas e desorganizadas. Enquanto isso, a UBCS sofria as primeiras baixas severas nos confrontos contra hordas de mortos-vivos recém-transformados.
Entre os feridos graves estava o capitão Mikhail Victor, cujas condições críticas foram relatadas por Carlos Oliveira nos arquivos posteriores. Mesmo diante desse cenário caótico, a Umbrella continuava monitorando o avanço do T-Vírus pela cidade, sem tomar nenhuma ação efetiva para deter o desastre. No sábado 26 de setembro, todos os agentes restantes da UBCS que estavam estacionados na cidade foram mobilizados e integrados à ofensiva, trazendo consigo 4 pelotões compostos por mercenários altamente treinados, incluindo ex-militares da antiga União Soviética. No entanto, mesmo com essa força considerável, a maioria deles teve um desempenho ruim contra a imensa horda de zumbis e logo foram dominados e massacrados. Os verdadeiros planos da Umbrella, porém, iam além de simplesmente resgatar civis. Embora oficialmente os mercenários da UBCS tivessem ordens de proteger e evacuar sobreviventes, sua principal missão secreta era testar a eficácia de soldados humanos contra mutantes irregulares e armas biológicas em situação real de combate. Monitores infiltrados na força-tarefa registravam todos os dados de desempenho em laptops fornecidos pela empresa. Aproveitando ainda mais o cenário caótico, a filial europeia da Umbrella enviou para Raccoon City exemplares das armas biológicas Hunter Beta e Hunter Gamma, transportados por via terrestre. Além delas, a arma biológica chamada Nemesis T-Type foi lançada por via aérea com uma missão específica: eliminar todos os membros sobreviventes da unidade STARS, a fim de comprovar sua eficiência como soldado inteligente, obediente e letal. O Hospital Geral de Raccoon foi forçado a fechar suas enfermarias na tentativa de conter a disseminação do T-Vírus, conhecido localmente como a doença canibal. A instituição já enfrentava colapso total devido ao aumento repentino de pacientes contaminados pela água infectada, o que levou à morte ou transformação de grande parte da equipe médica em zumbis. Paralelamente, nas áreas subterrâneas restritas à Umbrella e inacessíveis à equipe principal do hospital, um grupo de sanguessugas infectadas pelo T-Vírus escapou dos esgotos e começou a atacar os sobreviventes e cadáveres. Devido à presença de um peptídeo anticoagulante em sua saliva, as vítimas desses ataques sangravam continuamente até perderem suas forças para resistir. Apesar do caos absoluto, a equipe de pesquisa do hospital se recusou a abandonar o local e trabalhou desesperadamente no desenvolvimento de uma vacina contra o T-Vírus. Para isso, chegaram a capturar vários exemplares do Hunter Gamma para experimentos. Embora tenham conseguido sintetizar uma vacina funcional, não houve tempo para aplicá-la em si mesmos. Todos acabaram mortos ou sofreram mutações. De alguma forma, a Umbrella descobriu sobre esse progresso e, em resposta, ativou a chamada Diretiva Bravo 16, uma ordem secreta para que seus monitores destruíssem completamente o hospital e apagassem qualquer vestígio da pesquisa. Relatos isolados de sobreviventes mencionam a presença de uma anomalia conhecida como a Leachman nas áreas subterrâneas do hospital. Entretanto, não há registros oficiais da Umbrella ou do governo confirmando sua existência como parte do desastre biológico principal da cidade. No domingo à noite, a situação dos sobreviventes se deteriorava rapidamente. Com quase todas as forças e suprimentos esgotados e sem esperança de novas evacuações, Marvin Brannigan comandou as forças restantes do RPD, incluindo a SWAT, em uma operação de larga escala para confrontar os zumbis de frente numa tentativa desesperada de estabelecer um perímetro e retomar a área ao redor da delegacia de polícia de Raccoon City para que ela pudesse ser usada em futuras operações de evacuação. A operação fracassou, deixando os policiais e civis restantes dentro da delegacia em menor número e com suprimentos extremamente escassos.
No laboratório subterrâneo da Umbrella, o pesquisador sênior do Dr. Birkin, Dr. Martin Walcott, estava morto e Mônica, uma das assistentes de Birkin, assassinou o Dr. Frost na esperança de escapar da cidade com uma amostra de larvas G. Funcionário A e funcionário B ainda estavam vivos, embora gravemente feridos, pois a planta 42 havia tomado conta da instalação nos dias seguintes. Um segundo grupo de sobreviventes, incluindo Yoko Suzuki, chegou ao laboratório por um túnel de esgoto e atravessou a instalação, descongelando e despachando as várias armas biológicas Hunter-R restantes. Mônica logo foi paralisada pelas larvas G após ser atacada por uma mariposa gigante. Incompatível com o parasita, ela foi morta quando o organismo explodiu de seu peito. Os sobreviventes foram forçados a confrontar a criatura G imperfeita para conseguir escapar da instalação, seguindo para o pátio de operações. Após os massacres do dia 27, o RPD ficou limitado a cerca de uma dúzia de policiais presos na delegacia, perdendo rapidamente terreno para os zumbis devido à recém-formada colônia de Lickers. Os soldados restantes da UBCS estavam espalhados pela cidade. A equipe Echo recebeu ordens para ajudar e eliminar os zumbis no centro de Raccoon City e capturar a torre de relógio de São Miguel, para ser usada como um ponto de evacuação. Apenas 2 membros da equipe conseguiram chegar à torre, mas após protegê-la, o pessoal ferido da UBCS não conseguiu tocar o sino para alertar o helicóptero de evacuação, o que resultou na morte dos feridos. Na manhã de 28 de setembro, os policiais foram atacados na sala de operações, sofrendo grandes baixas, incluindo David Ford, que pode ter sido um de seus superiores. Percebendo que a delegacia estava prestes a cair, os sobreviventes começaram a traçar planos para escapar pelos esgotos. O tenente Marvin ajudou sua colega Rita Phillips a fugir por um túnel secreto, em um plano para chegar em uma van de resgate. Rita finalmente fez contato com o oficial Harry, e ambos chegaram à delegacia em uma van. No entanto, o prédio do RPD foi atacado novamente e Marvin foi infectado. Ele então ordenou que os sobreviventes saíssem sem ele. 2 ex-membros dos Stars, Jill e Brad, permaneceram presos na cidade. Jill foi forçada a abandonar seu apartamento à noite, escondendo-se em um armazém em Uptown com o civil Daryl Rosso. Sem saber do abandono de Jill, Valentine deixou os armazéns e seguiu em direção à delegacia de polícia de Raccoon, encontrando Vickers pelo caminho. No bar Jack's, Valentine tomou conhecimento da presença de um perseguidor que estava atrás de Brad. Ela logo enfrentaria a criatura na entrada da delegacia, resultando na mutilação de Vickers, sua infecção e posterior zumbificação. Ouvindo a transmissão de emergência do cabo Carlos Oliveira da UBCS, Valentine decidiu abandonar a delegacia para investigar. Nesse momento, pelo menos 6 pessoas permaneciam no prédio: Irons, Marvin, Elliot Edward, Catherine Warren, o jornalista Ben e a filha de 12 anos do Dr. Birkin, Sherry Birkin. Valentine se juntou aos sobreviventes do pelotão Delta da UBCS, o cabo Carlos Oliveira, o sargento Nikolai e o capitão Mikhail Victor. Os 3 planejavam escapar da cidade chamando o helicóptero na torre do relógio. Valentine ajudou a recuperar os componentes necessários para alimentar um bonde que os levaria até lá. Durante a tentativa, o sargento Nikolai desapareceu e foi dado como morto, enquanto Mikhail se suicidou com uma granada de mão na tentativa de eliminar o Nemesis T-Type, quando este embarcou no bonde. Valentine e Oliveira chegaram à torre do relógio, onde encontraram seus companheiros mortos e começaram a duvidar seriamente de suas chances de sobrevivência. Apesar disso, conseguiram tocar o sino para chamar o helicóptero de resgate. O helicóptero de resgate chegou conforme planejado, mas foi abatido pelo Nemesis para impedir a fuga de Valentine. Ela foi gravemente ferida na luta que seguiu, resultando em sua infecção por uma cepa mutante do T-Vírus.
Terça-feira, 29 de setembro, marcou uma grande transição nas operações militares na cidade. Os esforços do Pentágono para controlar a situação militarmente foram considerados um fracasso. Os sobreviventes não infectados restantes foram dados como mortos. O Exército e a Guarda Nacional receberam ordens de recuar de Raccoon City após sofrerem grandes baixas causadas por refugiados infectados. A retirada foi caótica e os bloqueios ao redor da cidade falharam como consequência. Os únicos soldados restantes estavam supostamente envolvidos em operações especiais dentro da cidade. À meia-noite, o coronel Sergei Vladimir assumiu o comando de todo o pessoal da Umbrella em Raccoon City e arredores, emitindo ordens para o transporte aéreo de unidades T-103 para a cidade. Um deles foi posicionado na delegacia de Raccoon, com ordens de eliminar quaisquer policiais sobreviventes e, em seguida, procurar pelo G-Vírus. Outros 5 foram enviados para a usina de incineração e descarte P-12A, onde a Força Delta já estava posicionada. Paralelamente, a terceira facção, a HCF, continuava suas tentativas de recuperar uma amostra do G-Vírus. Para isso, a agente Ada Wong foi enviada à delegacia de polícia em busca do jornalista Ben, que eles haviam contratado ou sabiam que estava investigando a Umbrella. Com grande parte do incidente ainda encoberto pelo Pentágono, as informações públicas mais recentes falavam apenas de um motim, um vazamento de radiação e um aparente surto de uma doença de pele. Apesar disso, algumas pessoas ainda conseguiam entrar na cidade pelas brechas nos bloqueios, incluindo 3 indivíduos principais: o policial novato Leon Scott Kennedy, que chegou uma semana atrasado para começar seu trabalho, mesmo após o aviso para não entrar; Claire Redfield, irmã do oficial dos Stars Chris, e um motorista de caminhão-tanque. Os relatos divergem quanto ao local onde Leon e Claire se encontraram pela primeira vez. Alguns indicam o posto de gasolina Mazoil nos arredores da cidade, enquanto outros mencionam um restaurante dentro da própria Raccoon City. Independente do local, ambos ficam presos na cidade enquanto o caminhoneiro foi infectado, perdendo o controle do veículo e colidiu. Durante essa terça-feira, a situação na delegacia de polícia de Raccoon continuou a se deteriorar. Quando Leon e Claire chegaram em busca de abrigo, a população não infectada havia caído para 9 pessoas, incluindo eles próprios. Irons, Marvin e Elliot eram os únicos policiais restantes. Marvin sucumbiu à infecção pelo T-Vírus e foi sacrificado logo depois, enquanto Elliot morreu durante uma tentativa frustrada de evacuação por helicóptero. Dos 2 refugiados civis, Sherry permanecia escondida usando túneis de ventilação para escapar dos zumbis, enquanto Catherine Warren foi assassinada por Irons, que pretendia empalhar ela como parte de sua coleção de taxidermia. Restavam também o jornalista Ben, o último prisioneiro vivo, e Ada Wong. A Umbrella à noite enviou o T-103, apelidado de Mr. X, para a delegacia com a missão de eliminar sobreviventes e procurar o G-Vírus. Leon encontrou Ada, que o manipulou para ajudá-la a alcançar o laboratório subterrâneo da Umbrella. O jornalista Ben acabou morto por uma criatura mutante, com relatos divergindo se o responsável foi o Mr. X, G. Birkin ou um bebê G. Claire, por sua vez, encontrou Sherry e elaborou um plano para escapar após descobrir que seu irmão Chris não estava na cidade. Os relatos sobre Irons também divergem. Em um, ele fez Sherry refém no orfanato, mas foi atacado por G. Birkin e morreu após ser parasitado. Em outras versões, Claire o confrontou em sua oficina na delegacia, onde foi morto por G. Birkin ou por um parasita G. Independente da versão, Claire e Sherry partiram juntas para os esgotos. Durante a exploração nos esgotos, os sobreviventes encontraram Annette Birkin, que explicou a natureza do G-Vírus, o ataque da Umbrella a seu marido William e a presença de uma espiã em busca do vírus. Sherry foi capturada por seu pai, que implantou um embrião G em seu corpo. Claire a resgatou, mas a garota logo começou a sentir fortes dores abdominais e desmaiou.
Leon, Claire, Sherry e Ada chegaram separadamente ao laboratório subterrâneo da Umbrella. Claire percebeu que Sherry estava infectada e, com a ajuda de Annette, que logo morreria após um confronto com William Birkin, conseguiu sintetizar a vacina Devil para salvar a sua filha. Enquanto isso, Leon confirmou a verdadeira identidade de Ada como espiã quando ela tentou roubar a amostra do G-Vírus que ele havia recuperado. Ada foi gravemente ferida em um confronto contra o T-103 e caiu de uma plataforma. Sendo dada como morta, em um excesso de raiva e frustração, Leon descartou a amostra do G-Vírus em um abismo. Com o amanhecer do dia 30 de setembro, o Mr. X foi finalmente destruído em sua forma Super Tyrant. Sherry recebeu a vacina e William Birkin foi derrotado em sua mutação final a bordo do trem de escape. Após escaparem do laboratório em colapso, Leon, Claire e Sherry chegaram às planícies distantes das montanhas Arklay. Claire partiu em busca de seu irmão Chris, enquanto Leon e Sherry foram encontrados pouco depois por agentes do governo dos Estados Unidos. O destino de Hank após a missão de recuperação do G-Vírus apresenta variações de acordo com diferentes relatos oficiais. Na versão principal dos eventos, Resident Evil 2 e seu remake, Hank conseguiu escapar de Raccoon City na noite de 30 de setembro de 1998, sendo extraído por um helicóptero da Umbrella nas proximidades da delegacia de polícia pouco antes da destruição da cidade. Entretanto, registros alternativos presentes em The Umbrella Chronicles indicam que sua fuga ocorreu apenas na manhã de 1º de outubro, após enfrentar hordas adicionais de armas biológicas no esgoto e nas ruas destruídas da cidade. Relatos também variam quanto ao ponto de extração. Alguns sugerem o pátio dos fundos da RPD, enquanto outros indicam a entrada principal, mas o resultado permanece o mesmo. Hank foi o único sobrevivente da missão de recuperação do G-Vírus, garantindo o sucesso da operação para a Umbrella. Durante a semana, o comitê do Congresso, incluindo o senador Ron Davis, discutiam maneiras de resolver a crise de Raccoon City. Com a contribuição de Derek Simons, envolvido no grupo americano de pesquisa de armas biológicas interessado no G-Vírus, a solução proposta evoluiu para um bombardeio da cidade, visando não apenas destruir os mutantes remanescentes, mas também eliminar qualquer evidência dos projetos de armas biológicas da Umbrella, documentos que poderiam ser usados por nações rivais como a China para desenvolver suas próprias armas biológicas. Além disso, a destruição desses dados serviria para apagar provas que ligavam os militares dos Estados Unidos ao conhecimento e apoio prévio ao desenvolvimento ilegal dessas armas, permitindo que toda a culpa fosse convenientemente atribuída à Umbrella dos Estados Unidos. O quartel-general da Umbrella estava ciente do plano de usar uma bomba termobárica e protestou, tentando ganhar mais tempo. No entanto, a influência da corporação nos assuntos governamentais já havia sido enfraquecido e esses protestos foram ignorados. Nas últimas horas antes do ataque, transmissões de rádio de emergência foram enviadas para Raccoon City, alertando qualquer sobrevivente a evacuar imediatamente. A zona de exclusão aérea em torno da cidade foi suspensa e a Força Aérea dos Estados Unidos recebeu ordens para iniciar a operação de bombardeio. O cabo Carlos Oliveira procurou o Hospital Geral de Raccoon por alguém que pudesse ajudar Jill Valentine, que estava inconsciente há 2 dias devido aos efeitos da cepa mutante do T-Vírus, conhecida como Nemesis Alpha. Durante a busca, ele descobriu a pesquisa de vacinas mantida no hospital e conseguiu preparar uma amostra da vacina finalizada para tratar Valentine. Enquanto isso, o sargento Nikolai instalou bombas C4 para destruir o prédio, cumprindo suas ordens, e pode ter sido responsável pela morte do colega monitor Tyrell. Antes da explosão, Carlos e Nikolai conseguiram escapar e Valentine recebeu o tratamento que a livrou da infecção.
Em antecipação à destruição de Raccoon, os executivos da Umbrella e os líderes mercenários se apressaram para concluir suas missões na cidade. Uma equipe da UBCS recebeu ordens para capturar ou destruir o Thanatos, um Tyrant experimental desenvolvido pelo Greg Muller. Muller havia deixado a empresa semanas antes do surto e era conhecido por estar trabalhando em um reagente do T-vírus chamado Daylight. A equipe da UBCS foi praticamente dizimada na Universidade de Raccoon, restando apenas o sargento Nikolai, que conseguiu assassinar o Dr. Muller antes de escapar. O co-desenvolvedor do Daylight, Dr. Peter Jenks, havia recrutado com sucesso o Dr. George Hamilton para finalizar o projeto antes da morte de Mullen. O próprio Thanatos foi ferido quando Nikolai detonou explosivos, mas continuou a perseguir o grupo de civis liderado pelo Dr. Hamilton em sua forma de Super Tyrant. Eventualmente, o Thanatos foi morto ou incapacitado e os civis foram resgatados por um helicóptero do Corpo de Bombeiros, cuja a tripulação havia detectado a explosão na universidade. Este grupo de sobreviventes foi evacuado, levando consigo uma amostra do reagente Daylight. Relatos adicionais indicam que entre os sobreviventes estavam David King, Yoko Suzuki e o George Hamilton, protagonistas dos eventos conhecidos como Outbreak File 2. Graças à posse do reagente Daylight, capaz de neutralizar os efeitos do T-vírus, o grupo foi retirado da cidade pouco antes do bombardeio final. Outra equipe da UBCS, ainda operacional sob o comando de Arnold e do executivo Tommy Nielsen, recebeu instruções de última hora para recuperar o Nyx, uma arma biológica experimental que foi roubada de um depósito da Umbrella nos estaleiros pelo desonesto capitão da USS Rodrigues. A equipe colocou minas terrestres para impedir sua fuga a pé, enquanto Arnold, posicionado em um viaduto na rodovia, monitorava com um rifle de precisão caso ele tentasse escapar. Eles também possuíam um lançador de foguetes para neutralizar um helicóptero Chinook próximo, estacionado na arruinada rua principal. O capitão Rodrigues permaneceu dentro do Chinook por um tempo, dando a sua co-conspiradora, a doutora Linda Baldwin, a chance de recuperar um supressor viral chamado AT-1521 no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Umbrella. A instalação já havia sido invadida pela equipe de sobreviventes liderada por David King e pelo Dr. Carter, que também buscavam o supressor. Para escapar do prédio agora tomada pelas armas biológicas Hunter-R que haviam fugido, o Dr. Carter ativou a variante experimental T-103 conhecida como Tyrant-R. Contudo, o Tyrant se voltou contra eles, matando o Dr. Carter e destruindo a amostra do supressor no processo. A Dra. Baldwin, única pessoa com conhecimento para recriar o supressor, foi resgatada pela equipe de King após cair em um poço nos esgotos, mas acabou sendo levada pela correnteza. Posteriormente, Baldwin foi baleada por Arnold, que a confundiu como um zumbi e buscou abrigo na pousada da maçã, onde foi resgatada mais tarde. A equipe da UBCS se rebelou contra Nielsen quando Arnold recebeu a transmissão de rádio de emergência, iniciando os preparativos para evacuar usando veículos do exército, ainda disponíveis no bloqueio próximo ao viaduto da rodovia. Se o capitão Rodrigues conseguiu escapar com o Nyx, permanece incerto, mas sua fuga teria garantido o fim da equipe. Na versão oficial dos eventos ocorridos durante o incidente de Raccoon City, Resident Evil 2, Ada conseguiu escapar gravemente ferida para os esgotos, após o confronto com Annette e o Tyrant T-103, permanecendo desaparecida até anos depois, quando reapareceu em outras operações envolvendo a organização. No entanto, uma versão alternativa dos acontecimentos é apresentada em The Umbrella Chronicles. Segundo esses registros, Ada Wong, ferida durante sua missão e fuga do laboratório subterrâneo da Umbrella, conseguiu escapar para os esgotos antes da destruição da instalação. Embora tenha perdido a amostra do G-Vírus, ela recuperou um fragmento de tecido de William contendo as células G, que poderiam ter utilidade para a organização.
Seguindo ordens recebidas, dirigiu-se à pousada da maçã para encontrar um contato que a aguardava em um dos quartos do andar superior. No entanto, o homem havia desistido de esperar e tirou a própria vida para evitar sucumbir-se à mutação. Albert Wesker notificou Ada sobre um helicóptero da Umbrella pronto para evacuação, o mesmo que havia sido usado para transportar os Tyrants T-103 dias antes, agora carregando o coronel Sergei Vladimir, alto executivo da Umbrella, e o supercomputador UMF-013, recuperado do laboratório Arklay antes de sua destruição. Com seu gancho de ligação, Ada atravessou rapidamente as ruas devastadas e subiu até o viaduto da rodovia, onde enfrentou o Tyrant R. Ela conseguiu destruí-lo e usou o gancho para escapar de Raccoon City. Enquanto isso, Jill Valentine e o cabo Carlos Oliveira se moviam de forma independente pelo Raccoon Park, em direção à usina de incineração e descarte P12A. Enquanto ouviam transmissões de rádio com ordens de evacuação ao longo do caminho. Durante a exploração de uma cabana, Valentine encontrou o sargento Nikolai, que pode ter sido responsável pela morte do operador de rádio encontrado no local. Os três chegaram à usina P12A, mas Nikolai conseguiu capturar um helicóptero e escapar da cidade, deixando Valentine e Oliveira para trás. Na sala de tratamento da usina, Valentine enfrentou e feriu gravemente o Nemesis T-Type, que acabou caindo nos produtos químicos industriais. Embora o corpo do Tyrant tenha sido destruído pelos agentes corrosivos, o parasita sobreviveu e arrastou os restos do hospedeiro para fora da instalação. O destino final do sargento Nikolai permanece incerto. Em algumas versões dos eventos, ele consegue escapar de Raccoon City usando um helicóptero particular após sabotar missões da UBCS e eliminar outros monitores da Umbrella. Em outras versões, é relatado que Nikolai foi morto por Jill Valentine durante o confronto na usina P12A, ou até mesmo eliminado pelo próprio Nemesis T-Type. Essa divergência de relatos é atribuída às diferentes rotas e interpretações do incidente apresentadas nas múltiplas fontes oficiais da série. No ferro velho próximo ao local de um confronto entre a Força Delta e 5 T-103 Super Tyrants, onde ambos os lados foram aniquilados, o parasita começou a consumir um dos corpos dos Super Tyrants. Recuperando a força e sofrendo mutações adicionais, o organismo resultante inverteu a relação simbiótica, tornando o próprio parasita a entidade dominante e o corpo do Tyrant em um mero suporte biológico. Um canhão elétrico experimental, conhecido como Espada de Paracelso, deixado pela Força Delta no local, foi utilizado por Valentine para derrotar a criatura mutante. Em seguida, ela e Oliveira foram resgatados por Barry Burton, ex-membro dos Stars, que aguardava a suspensão da zona de exclusão aérea para realizar a extração. Informado previamente por Carlos, Barry sabia onde aterrissar no ferro velho. O trio escapou de Raccoon City momentos antes do impacto do míssil termobárico, que destruiu a cidade por completo. A explosão matou aproximadamente 100.000 pessoas, infectadas ou não, além de todas as armas biológicas presentes, transformando o local em uma vasta cratera. Apesar disso, há indícios de que alguns civis desconhecidos conseguiram escapar por rotas alternativas não monitoradas. De acordo com relatos registrados durante o incidente em Resident Evil Outbreak, um pequeno grupo teria utilizado veículos militares abandonados no bloqueio do exército, conseguindo fugir da cidade antes do bombardeio final. O destino dessas pessoas nunca foi oficialmente confirmado, mas essas evidências sustentam a teoria de que nem todos os habitantes foram vítimas da destruição completa da cidade. Se você chegou até aqui, parabéns! A gente agora revela o impacto global de Raccoon City. A destruição de Raccoon City em 1º de outubro de 1998 teve repercussões globais e abalou profundamente o governo dos Estados Unidos. Sob imensa pressão pública e internacional agravada por uma coletiva de imprensa desastrosa, o então presidente americano foi forçado a renunciar pouco antes do incidente.
Nos 6 meses seguintes ao bombardeio, uma cerca perimetral foi instalada ao redor da cratera onde antes existia a cidade, com a zona de exclusão ainda em vigor. Uma estação de pesquisa do governo foi estabelecida no centro das ruínas para coletar resíduos virais remanescentes, embora seu propósito exato permanecesse desconhecido. Paralelamente, o Departamento de Contenção e Prevenção de Riscos Biológicos conduziu uma investigação oficial, documentando depoimentos de sobreviventes e analisando dados coletados em um relatório confidencial. A renúncia do presidente abriu caminho para que o novo governo desviasse a responsabilidade direta do Pentágono e do Exército, jogando toda a culpa oficialmente sobre a Umbrella. Sem mais a proteção política que antes desfrutava, a Umbrella foi proibida de atuar no país e teve seus bens liquidados. A empresa também foi processada pelas famílias das vítimas nos famosos julgamentos de Raccoon. Por anos, o governo americano negou qualquer envolvimento com armas biológicas como questão de segurança nacional, o que tornou as evidências contra a Umbrella contestáveis, prolongando o processo até 2003. O julgamento foi encerrado apenas quando Albert Wesker forneceu dados confidenciais que provaram as atividades ilegais da corporação. Derrotada judicialmente, a Umbrella entrou em falência, enquanto seu CEO, Oswald Spencer, fugiu e se escondeu para escapar dos mandatos de prisão dos Estados Unidos e da Federação Russa. No entanto, filiais europeias e grupos sobreviventes ligados à corporação mantiveram suas operações na clandestinidade, alimentando o crescente mercado negro global de BOWs. Empresas como a Will Pharma e Trisel também sofreram forte pressão pública ao ser revelada sua ligação indireta com a pesquisa da Umbrella por meio de compra de produtos químicos. Para evitar sanções mais severas, a Federação das Empresas Farmacêuticas colaborou com os promotores fornecendo provas adicionais contra a Umbrella em troca de anistia. O desastre também prejudicou projetos secretos da Umbrella, como o Projeto W, idealizado por Spencer, cujo plano de criar uma nova raça superior foi drasticamente comprometido com a perda dos dados originais nos laboratórios destruídos. Mesmo após o colapso da Umbrella, o mundo não ficou livre das consequências do incidente. Por anos, os Estados Unidos continuaram negando publicamente a existência do T-vírus e das BOWs, enquanto surtos de bioterrorismo surgiam em diversas partes do mundo. Em 2002, agentes americanos se envolveram numa operação secreta na floresta amazônica. O desastre de Terra Grigia em 2004 revelou ao mundo a ameaça real das armas biológicas, impulsionando o mercado negro de BOWs e o aumento de ataques terroristas. Em 2005, St. Cloud, Minnesota e Harvardville sofreram novos surtos, este último causado pelo Dr. Curtis Miller para forçar o governo a revelar a verdade sobre Raccoon City. Em 2013, o então presidente Adam Danforth tentou romper esse silêncio revelando publicamente o envolvimento dos Estados Unidos com a Umbrella. Sua decisão atraiu a atenção da organização secreta conhecida como a Família, liderada por Derek Simons, e resultou em seu assassinato durante o ataque bioterrorista em Tallawalks, orquestrado pela própria organização. O real posicionamento de seus sucessores permanece desconhecido. Em 2017, sobreviventes diretos e descendentes das vítimas de Raccoon City ainda enfrentavam estigmação e discriminação dentro dos Estados Unidos, mostrando que o peso do desastre de 1998 continuava presente não apenas na política mundial, mas na memória coletiva de toda uma geração. E valeu por ter acompanhado até o final. Se curtiu o conteúdo, mostra que apoia o projeto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui a missão é uma só: entregar Resident Evil com fidelidade, profundidade e respeito à história. Diferenças entre o cânone clássico e os remakes de Resident Evil 2 e 3. Apesar do sucesso e da popularidade dos remakes de Resident Evil 2 e 3,
É importante destacar que estas versões não apresentam integralmente os acontecimentos originais do incidente de Raccoon City. As versões modernas trazem alterações estruturais, cortes de conteúdo e simplificações narrativas que diferem da cronologia completa apresentada nos jogos clássicos. Arquivos oficiais e materiais como Resident Evil Outbreak, The Umbrella Chronicles e Resident Evil Archives. A seguir vou destacar as principais diferenças. No cânone clássico, os acontecimentos de Resident Evil 3 Nemesis se iniciam em 27 de setembro de 1998, 2 dias antes dos eventos de Resident Evil 2, que ocorrem entre dia 29 e 30 de setembro. Jill Valentine escapa da cidade apenas no dia 1º de outubro após a destruição do Nemesis. Já Leon, Claire e Sherry deixam Raccoon City na madrugada do dia 30 de setembro. Nos remakes, essa separação temporal não é detalhada. A sensação é de que ambos os enredos ocorrem quase simultaneamente, sem uma linha clara de datas ou dias precisos, com algumas passagens de tempo simplesmente omitidas. Vários locais importantes do cânone clássico estão ausentes ou não apenas citados nos remakes. Torre do Relógio de São Miguel, presente e crucial no clássico Resident Evil 3 Nemesis, praticamente ignorada no remake. O Parque de Raccoon, a usina de incineração P12A, a Universidade de Raccoon e Estaleiro, locais relevantes no arco de Resident Evil Outbreak e outros spin-offs canônicos não aparecem nos remakes. Laboratório subterrâneo da Umbrella, simplificado no remake, sem menção às áreas como o setor P4, onde William Birkin foi traído pela USS. Elementos fundamentais do universo expandido não são mencionados nos remakes. HCF, a organização rival da Umbrella, e Albert Wesker, ativos em Raccoon City no período do incidente, segundo The Umbrella Chronicles, mas simplesmente ignorados nos remakes. Sergei Vladimir, executivo sênior da Umbrella, responsável pelo envio dos Tyrants T-103 para missões específicas na cidade, também omitido. Hunter Gamma no Hospital Geral e o Leachman no subsolo, criadores de tensão nos jogos da série Outbreak, não aparecem nos remakes. No cânone original, Nikolai possui múltiplos destinos possíveis. Ele pode escapar, ser morto por Jill ou eliminado pelo Nemesis, finais alternativos dependendo das escolhas do jogador em Resident Evil 3 Nemesis. Nos remakes, a Capcom estabelece um único final. Nikolai escapa de helicóptero com todos os dados de combate do Nemesis, sem possibilidade de outros desfechos. No cânone clássico, o agente Hank é extraído da RPD na noite de 30 de setembro, conforme mostrado no modo do quarto sobrevivente de Resident Evil 2 de 98 e confirmado no remake de 2019. Entretanto, The Umbrella Chronicles sugere uma variação com Hank escapando somente na manhã de 1 de outubro. Essa diferença de registros reforça a incerteza quanto ao horário exato de sua fuga. O roteiro clássico detalha extensivamente a mobilização da Guarda Nacional, do Exército dos Estados Unidos, dos bloqueios rodoviários, das ordens de atirar para matar e da ativação da Lei de Insurreição de 1807. Também explora os fracassos das evacuações, como o desastre do helicóptero Chinook no zoológico. Nos remake, essas operações militares são reduzidas a meras menções no rádio ou arquivos de texto, sem exibição direta dos bloqueios ou da falha da lei marcial na prática. O roteiro original e obras de Resident Evil Archives descrevem os Lickers como resultado da deterioração prolongada de zumbis expostos ao T-vírus, muitas vezes acelerada pela prática de canibalismo entre os mortos-vivos. Nos remakes não há explicação oficial ou detalhada para o surgimento dos Lickers, eles simplesmente já estão presentes como inimigos recorrentes, sem explorar sua origem biológica.
Fatos essenciais do universo clássico não aparecem nos remakes. O esforço da equipe médica do Hospital Geral para criar uma vacina presente no Outbreak, o destino da Mônica, Dr. Frost e outros funcionários do laboratório subterrâneo, o confronto de sobreviventes civis da Universidade de Raccoon com Thanatos e a tentativa de fuga do capitão USS Rodrigues com a arma biológica experimental Nyx. O incidente de Raccoon City retratado nos remakes representa uma versão condensada e simplificada dos eventos originais. Enquanto são obras modernas e reimaginadas com foco em jogabilidade e narrativa cinematográfica, elas não substituem o rico universo construído ao longo de décadas de materiais oficiais, documentos de arquivos, spin-offs e enciclopédias. Por isso, optamos apresentar neste vídeo uma versão completa e aprofundada do incidente de Raccoon City, resgatando todos os fatos e acontecimentos validados pela cronologia clássica de Resident Evil.